Parte 2. A feiura do pecado na alma. Antes de seguir adiante, desejo que considerem o espetáculo que é contemplar esse castelo. Ele brilha magnificamente e tem a beleza de uma pérola do Oriente. É uma árvore de vida plantada junto a correntes de água da vida. Salmo 1:3. Que tragédia quando ele então é imerso de volta no pecado. Quando isso acontece, não pode haver escuridão mais densa e nada mais obscuro e negro. Mas vocês precisam saber somente uma coisa sobre isso, que é: embora o Filho tenha dado a ela todo o seu esplendor e beleza, ele ainda está ali, no centro da alma. Se o pecado ocorre, no entanto, é como se ele não estivesse ali, desvinculando-se de qualquer participação que a alma possa ter nele. Quando a alma está numa situação como essa, não se beneficia de coisa alguma. Por conseguinte, quando cai em pecado, nenhuma das boas obras que ela possa fazer terá qualquer utilidade para conceder-lhe a glória, pois o pecado não tem sua origem no princípio da graça, que é o que de Deus somente, que é a causa de nossa virtude, é Ele mesmo virtuoso. Estar separado dele significa que não podemos agradá-lo de modo algum. Na verdade, o propósito de qualquer um que cometa pecado é agradar o demônio, que é a escuridão encarnada e não Deus. Desse modo, a pobre alma se torna ela mesma escuridão. Conheço alguém a quem Nosso Senhor quis mostrar como é para uma alma estar em pecado. Esse alguém diz que se as pessoas realmente compreendessem o estado pecaminoso, não cogitariam a possibilidade de pecar. Seria ao menos impossível pecar deliberadamente, por mais que a alma fosse testada da maneira mais severa. O Senhor deu a ela um forte desejo de que todos pudessem perceber isso. Que Deus possa dar a vocês, filhas, o desejo de implorar a Ele fervorosamente por todos os que estão nesse estado, que se tornaram escuridão total e cujas obras também se tornaram escuridão. Assim como todos os riachos que brotam de uma nascente limpa são limpos, assim é uma alma em estado de graça, porque os riachos que têm origem nessa fonte de vida, uma fonte na qual a alma é plantada como uma árvore, são mais agradáveis aos olhos de Deus e do homem. Salmo 1:3. Mas não haveria nenhum refrigério, nenhuma frutificação, se não fosse por essa fonte que sustenta a árvore do homem justo. Ela impede que a alma seque e a ajuda a produzir bons frutos. Em contraste, a alma que deliberadamente se separa dessa fonte só pode estar plantada em uma poça de água suja e estagnada, de onde brotam igualmente riachos imundos e fétidos. Mas devemos entender de maneira clara que essa fonte e esse sol resplendente, eles sempre permanecem e nada pode tirar essa beleza. Mas se alguém cobrir o cristal com um pano preto quando este estiver exposto ao sol, é óbvio que, embora o sol possa brilhar sobre ele, isso não terá efeito sobre o cristal. Almas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, saibam e lamentem sobre si. Como é possível que, conhecendo essa verdade como conhecem, vocês não tentam tirar o breu do cristal? Considerem que, uma vez a vida terminada, vocês nunca voltarão a desfrutar dessa luz. Ó Jesus, que penúria há em contemplar uma alma que esteja separada e privada dessa luz. Que objetos miseráveis são as pobres mansões de uma alma assim. Quão desordenados são os seus sentidos, quão infelizes são as pessoas que neles vivem. Com que cegueira e desgoverno suas faculdades tomam decisões. Elas são seus governadores, defensores e mordomos. Em resumo, quando uma árvore é plantada onde o demônio está, que fruto pode dar? Certa vez ouvi um homem piedoso dizer: eu não me pergunto sobre o mal que uma pessoa cometeu ao pecar, mas sobre o que ela não cometeu. Que Deus possa, em sua misericórdia, nos livrar de tão grande mal, pois enquanto vivermos nesta vida, o pecado merece somente o nome de mal, uma vez que somente traz sobre nós mal eterno. Minhas filhas, isso é o que devem temer, e de que devemos implorar a Deus que nos liberte em nossas orações, pois, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmo 127:1. Nós somos a própria vaidade. Eu me referi a uma pessoa acima que disse: recebi 2 benefícios do favor que Deus me concedeu
ao mostrar o miserável estado de minha alma no pecado. O primeiro foi um enorme temor de ofendê-lo, e, portanto, ela estava constantemente lhe implorando que não a deixasse cair, pois conseguia vislumbrar o terrível mal decorrente disso. O segundo benefício foi que ela obteve um espelho a fim de promover humildade nela, pois sabia que o bem que fazemos não tem origem em nós, mas na fonte na qual a árvore de nossas almas é plantada. É esse sol que dá calor às nossas ações. Ela disse que isso lhe foi tão claramente representado que, quando fazia alguma boa obra ou via alguma feita por outro, se referia novamente a esse princípio de que Deus somente é a fonte de toda bondade. Ela viu que sem Ele nada podemos fazer. João 15:5. Foi isso que a levou a louvar a Deus. Via de regra, sempre que fazia alguma boa ação, nunca pensava em si. Assim, irmãs, se puderem lembrar como essas duas coisas, o tempo que terão gasto lendo tudo isso e o tempo que gastei escrevendo, não terão sido em vão. Sei muito bem que é importante para vocês que eu lhes explique essas coisas interiores o melhor que puder, uma vez que sempre ouvimos que coisa boa é a oração. Estamos limitadas por nossa regra carmelita de exercitar a oração muitas horas ao dia, conquanto isso não nos seja explicado. Pouco é mencionado com respeito àquilo que podemos fazer em oração, ou em como o Senhor opera dentro da alma fazendo sua obra sobrenatural. Como isso nos é tão pouco explicado, será de grande conforto para nós contemplar esse edifício celestial e interno. Os mortais o compreendem muito pouco, embora muitos passem por ele. Voltemos agora ao nosso castelo de muitas mansões. Não imaginem que essas mansões estejam todas dispostas em uma única fila, uma atrás da outra. Em vez disso, fixem a sua atenção no centro, no aposento ou palácio que é ocupado pelo rei. Pensem nele como um palmito, um arbusto que é comum no leste e no sul da Espanha. Ele tem muitas cascas que cercam suas partes interiores, saborosas e delicadas, que devem ser todas retiradas antes que o coração possa ser degustado. Do mesmo modo, ao redor do aposento central, há muitas mansões belas, assim como em cima. Em se tratando da alma, devemos sempre pensar nela como uma esfera elevada, ampla e espaçosa. Isso pode ser feito sem o menor exagero, porque a capacidade da alma é muito maior do que podemos alcançar. O sol que está nesse palácio irradia sua influência a todas as partes dele. Agora, é muito importante para uma alma que faz uso da oração não se sentir confinada ou restrita dentro do palácio. Que ela possa caminhar livremente por todas as mansões, acima, abaixo, em todos os lados, uma vez que Deus deu a ela tamanha dignidade. Não se sinta constrangida a permanecer por muito tempo em nenhuma mansão, não, ao menos, até que chegue à mansão do autoconhecimento. Esse é o andar correto para começar. Se pudermos viajar avançando de maneira segura, por que iríamos querer asas para voar? Façamos todos os esforços para progredir no autoconhecimento. É minha opinião, no entanto, que nunca conheceremos a nós mesmas por completo, a menos que busquemos conhecer a Deus. É contemplando Sua Majestade que tomamos contato com a nossa inferioridade. É olhando para a Sua pureza que enxergaremos a nossa imundície. É refletindo sobre a Sua humildade que veremos quão distantes estamos de ser humildes. Vocês devem ter notado que nessas primeiras mansões quase nenhuma luz vem da câmara do rei. Embora não sejam escuras ou negras, como quando a alma está em pecado, elas, contudo, são de algum modo obscurecidas, de modo que a alma não é iluminada nesses aposentos. Isso não se deve a qualquer transgressão das mansões, mas porque há muitas coisas más, como serpentes, lagartos, víboras e outras criaturas venenosas que entram na alma e não permitem que ela perceba a luz. É como se uma pessoa entrasse em um lugar onde o sol estivesse brilhando, mas seus olhos estivessem tão cobertos de lama que ela não conseguisse abri-los. Na verdade, o chão é brilhante, mas ela não desfruta de seu brilho por causa do impedimento de coisas como esses animais selvagens ou feras rastejantes que fazem com que a pessoa feche os seus olhos a tudo, exceto a eles.
Assim, penso que essa deva ser a condição da alma. Embora ela talvez não esteja em uma situação ruim, está tão envolvida com as coisas deste mundo e tão absorvida por suas posses, sua honra ou seus muitos afazeres que, conquanto queira ver e desfrutar de sua beleza, essas coisas não lhe permitem fazer assim, nem ela se sente capaz de escapar desses muitos impedimentos. É muito importante que, se deseja entrar no interior dessas segundas mansões, a alma lute para desistir de qualquer atividade que não seja necessária. Até que faça isso, ela nunca conseguirá entrar nas mansões íntimas do castelo. Em vez disso, permanecerá na primeira série de aposentos, onde já está e onde estará exposta ao perigo. Ali, entre muitas criaturas peçonhentas, é impossível não ser picada em um ou outro momento. Pensem também, minhas filhas, na possibilidade de que nós, que já estamos livres dessas ciladas como estamos, e entramos mais adiante dentro do castelo a outros lugares secretos, possamos retornar por meio de nossas transgressões ao lugar onde há tanto tumulto. Por causa dos nossos pecados, há muitas pessoas a quem Deus pode ter concedido favores e que caíram de volta a esse estado de miséria. Aqui em nosso convento estamos livres dos perigos externos, mas nas questões internas do coração, que o Senhor se agrade de que também estejamos livres e possa nos libertar. Assim, guardem-se, minhas filhas, de todos os cuidados exteriores. Lembrem-se de que há poucas habitações nesse castelo nas quais os demônios não estão preparados para travar batalhas. Sim, é verdade que há alguns aposentos onde os guardas, ou seja, as nossas faculdades, têm força para lutar. Mas é essencial que não sejamos descuidadas em reconhecer as artimanhas do demônio, e também que ele nos engana disfarçando-se em anjo de luz. Há muitas coisas que ele pode fazer para nos prejudicar, pois pode entrar sutilmente até causar todo o dano sem que percebamos. Ele é de fato um espertalhão silencioso. Precisamos reconhecê-lo desde o princípio. Deixe-me dizer algo agora que lhes explicará melhor isso. Por exemplo, Satanás pode dar a uma irmã vários desejos de fazer penitência. A ela pode parecer que não consegue ter descanso a não ser quando atormenta a si mesma. Esse pode ser um bom começo, mas se a superior ordenou que nenhuma penitência devesse ser feita sem permissão e o demônio faz a irmã pensar que a prática é tão boa que deva ser feita à revelia, ela pode entregar-se a isso secretamente a ponto de perder sua saúde e não observar a regra que foi ordenada. Vocês, portanto, observam claramente que esse bem acaba em mal. Ou o demônio pode inspirar outra irmã com grande zelo a buscar a santidade. O zelo é bom em si mesmo, mas pode ser exercido de tal modo que cada pequena falta que as irmãs cometam pareça a ela uma transgressão séria. Ela se tornará crítica ao observar se elas cometem essas coisas, e então informará a superiora. Isto poderia acontecer inclusive em momentos em que ela não veja suas próprias transgressões, por causa de seu zelo intenso pela observância religiosa. Uma vez que as outras irmãs não compreendem o que está se passando dentro dela e, no entanto, observam toda a sua preocupação, elas podem não aceitar tão entusiasticamente esse seu zelo. O objetivo do demônio em tudo isso não é modesto. É de fato o esfriamento do amor recíproco e de nossa caridade. Isso produz grande dano à comunidade. Lembremos, filhas, que a verdadeira perfeição consiste no amor a Deus e ao próximo. Quanto mais somos capazes de observar esses dois preceitos consistentemente, mais perfeitas seremos. A nossa regra como um todo e nossas constituições para nada mais servem senão capacitar-nos a fazer essas duas coisas com mais perfeição. Evitemos, portanto, o zelo exagerado que pode nos ferir como comunidade e que cada uma cuide de si. Esse amor mútuo é tão importante que espero que vocês nunca o esqueçam, pois é através da obsessão com questões insignificantes sobre os outros, com pouco conhecimento do interior da alma da outra pessoa, que uma pessoa crítica pode perder sua própria paz de espírito e também perturbar a paz de outras. Considerem, portanto, o custo daquilo que estão fazendo em sua busca por santidade. O demônio também pode suscitar tentações contra a superiora,
Isso pode se mostrar, nesse caso, ainda mais perigoso. Grande discernimento, portanto, é necessário. Se as faltas são cometidas contra as regras e constituições, elas não podem ser tratadas superficialmente, mas é superiora, e não outras que devem ser informadas sobre elas. Se não forem corrigidas, a superiora deve saber sobre o assunto, pois isso é caridade. Novamente, se qualquer falta grave for constatada entre as irmãs e relevada, mesmo se esse gesto seja por medo de que possa ser somente uma tentação, isso por si só é uma tentação. Assim, devemos tomar muito cuidado para que o demônio não nos engane e intimide a não mencionar o problema a outra pessoa. Desse modo, ele pode obter muito proveito e introduzir o hábito da fofoca na comunidade. Falem sobre isso com quem pode e deve remediar o mal, pois nesta casa, que é para a glória de Deus, não deve haver espaço para fofoca. Pelo contrário, o silêncio contínuo deve ser guardado. Devemos manter nossa guarda para o nosso bem.